Que Deus abençoe a sua vida. O programa Hora do Milagre está entrando no ar. 027 272 1010, inclua a partir de agora o seu nome, qual o problema financeiro que você esteja enfrentando, talvez na sua empresa, na sua vida profissional, talvez a sua documentação, você precisa de ajuda em oração para que a sua situação de imigração venha a ser resolvida. Conte com as nossas orações e nesse programa você vai acompanhar testemunhos de pessoas que, quando chegaram à Igreja Universal, chegaram com problemas gravíssimos na vida financeira, mas o foco principal não era esse. Entenderam que havia um motivo e, quando chegaram, receberam uma direção. E a partir do momento que ouviram a voz de Deus, houve uma transformação, uma mudança no interior, na maneira de pensar, na maneira de planejar, porque aprenderam que a prosperidade tinha que ser com Deus. Não podia ser na força do braço, não podia ser apoiando a sua confiança em coisas ou pessoas, mas tinham que confiar em Deus. E a palavra de Deus mostra isso. No livro de Atos mostra que o apóstolo Paulo lhe deu uma direção, mas os navegantes daquele barco, daquela embarcação, decidiram seguir o seu próprio rumo. E, seguindo o próprio rumo, a princípio, parecia que estava tudo ok. Parecia que estava tudo indo bem. Mas quando eles menos esperavam, uma tempestade se levantou. E aquela embarcação não pôde mais ser aproveitada, porque houve uma tempestade. Mas Paulo, guiado por Deus, disse: calma, Deus falou comigo que nós vamos estar protegidos, guardados. Mas, em outras palavras, Paulo disse: bem que eu avisei. Eles tinham duas opções: ouvir a voz do homem de Deus ou seguir a voz dos profissionais, da própria intuição. E ouviram a voz dos profissionais, rejeitando a voz de Deus. A princípio parecia que estava tudo bem, mas, de repente, o problema se levantou. E muitas vezes, quantas são as vezes que as pessoas que sabem como ser fiéis, como fazer uma corrente, como participar, como seguir a voz de Deus, mas decidem fazer as coisas por conta própria, ignorando completamente a direção divina, e as coisas não podem ir bem. Em resumo, quando nós decidimos ouvir a voz de Deus, é o melhor a fazer, ainda que seja o que nós não queremos, ainda que venha contrariar a nossa vontade. Você vai acompanhar testemunhos nesse programa de pessoas que decidiram seguir a voz de Deus. E até aquilo que era para dar errado deu certo. Vamos ao intervalo, já voltamos com vocês. Como é que é o seu nome? Regina Oliveira. Dona Regina, como é que estava antes do congresso? A minha vida, assim, sempre foi de miséria, muita miséria mesmo, né? Eu era doente, eu tinha epilepsia, asma, para acabar de piorar a situação. A minha vida era de miséria, eu vivia de restos de feira, eu pedia ossos em açougue para dizer que era para cachorro quando era para minha família. Usava roupas usadas de família, vivia de cesta básica. Era totalmente uma miséria mesmo. Eu morava num porão, onde esse porão, em uma noite eu recolhi mais de 11 escorpiões. Este porão, bispo, ele não era apropriado para um ser humano. Porque nem para o meu, se eu tivesse um inimigo, eu não colocaria ele ali dentro. Porque ali passava rede de esgoto, ali tinha ratos, muito bicho mesmo. Uma noite, essa rede de esgoto estourou e caiu sobre um fogão que eu tinha ali, né? E miséria, só miséria. Famílias nos chamavam para alguma festa, não era porque eles queriam a nossa visita, eles queriam, assim, que a gente comesse. Tanto que o convite era assim, ó: vai em casa, vai ter uma festinha, vão lá comer. Ou seja, a senhora dependia de favores até para ter um alimento. Sim, filho pequeno. Como é que mudou isso? Então, aí, num dia, eu muito revoltada nessa situação,
eu decidi envenenar, né, um alimento e matar a minha família e me matar, porque a situação era muito ruim. Tanto que eu tinha um apelido, bispo. Meu apelido era Tatu. E eu me revoltei, porque eu falei assim, se for para eu viver nessa situação, uma pessoa desse jeito, louca, doente, eu andava armada, né? Eu comecei a ficar louca, porque eu também ficava no cemitério. Eu entrava 8 horas da manhã no cemitério, saía de lá 5 horas da tarde, quando o coveiro me expulsava de lá. Porque eu não tinha vida, então o morto tinha que ficar junto com os mortos, né? E foi nesse dia que eu decidi me matar e matar minha família. Aí foi quando eu ouvi falar do congresso. Aí eu vi que tinha uma chance para mim. Os testemunhos que eu vi. Então para mim também tinha. Aí eu parti para o altar. Eu fiz um pacto com Deus no congresso e passei a obedecer. Tudo que era dito ali, eu obedeci. E foi assim que eu fui tendo uma nova visão, porque eu não tinha visão. Eu fui ter visão, fui ter sabedoria, né? Eu não aceitava mais aquela humilhação. E para eu trabalhar também, eu não aceitava ser cauda. Eu falei, não, se for para eu trabalhar, eu quero trabalhar com o meu sonho. Que o meu sonho sempre foi ser cabeleireira, né? E foi que daí Deus foi me abrindo portas. E hoje, graças a Deus, graças a esse pacto que eu fiz com Ele, a obediência, hoje eu não sou mais chamada de Tatu, hoje eu sou chamada Dona Regina. Hoje eu tenho meu próprio salão de beleza, de estética, tenho profissionais maravilhosos que trabalham comigo. O meu esposo, que era humilhado também, né, era motoqueiro, entregador de peça, e ele mais de 20 anos, ele é professor de Muay Thai, hoje ele é mestre, ele prepara lutadores para MMA, para lutas, né? E hoje não moro mais naquele porão, eu moro numa casa assim situada no melhor ponto da cidade. Para quem catava latinhas, porque eu catava latinhas na feira para vender, hoje eu tenho meu carro importado e sou muito abençoada. Onde eu ponho a minha mão, Deus é comigo. Por quê? Porque eu aprendi que é aqui, é o altar. O altar é o melhor lugar para você investir. Esse é o meu investimento. Vai parar por aí? Nunca, jamais. Então, agora a gente pode falar, Dona Regina, Deus abençoe, parabéns. Sente que ninguém lhe compreende, que nada cala esse grito interior, que ninguém lhe cura essa dor. Vai se surpreender com o poder de uma oração. Ligue e receba uma oração, uma orientação, sempre que precisar. Muito bem, estamos de volta. Você acompanhou a história da Regina. Regina, que chegou à igreja com uma vida miserável, né, enfrentando problemas gravíssimos, dívidas, problemas econômicos. Mas quando ela chegou à igreja, ela recebeu uma direção. Todas as pessoas que nós recebemos, a primeira coisa que nós falamos é o seguinte: olha, você quer sair adiante, você quer vencer essa situação, esse problema? Faça um pacto com Deus. Entre em aliança com Deus. Quem tem mais a oferecer? Você, endividado, quebrado, ou Deus, Criador do universo? Então, saiba que Ele, quando Ele nos chama para um pacto, é para nos ajudar, é para nos beneficiar. E todas as segundas-feiras estamos ali aprendendo a usar a nossa fé com a inteligência e pedindo a Deus para que a prosperidade venha a vir dEle, não da nossa própria capacidade, não de ajuda de terceiros, mas Ele faz da forma que Ele sabe que é a melhor, ainda que Ele tenha que usar pessoas certas no momento certo. E a direção que vem de Deus se chama sabedoria. Ele nos dá sabedoria. Ele vai te dar sabedoria, não importa o trabalho que você efetua. Você vai aprender a fazer o melhor servindo a Deus, colocando a Deus em primeiro lugar, sabendo que, independente da dificuldade, do problema, das adversidades que apareçam,
você vai continuar ali. Como nós falamos a princípio, que as pessoas tinham duas opções de ouvir a voz do altar, do homem de Deus, a palavra de Deus, ou a voz dos profissionais, a voz de terceiros, uma voz que vai contra a voz de Deus. Você tem essa liberdade, Deus ele nos dá essa liberdade de escolha, mas você tem que pensar, usar a sua fé inteligente e pensar, se eu planto com fidelidade e sinceridade, eu vou colher o resultado da bênção. Vamos ao intervalo, já voltamos com vocês. Johnny, o que aconteceu na sua vida depois do pacto? Bispo, quando eu cheguei aqui no templo, minha vida estava destruída, arrebentada, não tinha mais para onde eu ia de um lado, ia para o outro e nada acontecia, porque eu tinha um pacto com o diabo. Nessa época, eu consegui tudo que eu queria, só que eu perdi tudo, da noite para o dia, tudo veio abaixo. Quando você diz assim, tinha um pacto com o diabo, como assim? Eu aceitei isso na minha vida, né? Eu frequentava várias casas de macumba, fazia tudo que eles queriam. Tudo o quê? Eles pediam várias coisas lá, né? Amarração, um monte de coisas assim do trabalho deles. E eu entrei nisso até por uma certa inocência, buscando uma melhora. E o que você pedia, eles pediam, você fazia? Fazia. Obedecia. E minha vida desandou totalmente. Eu casei, meu casamento estava ruim, eu fiquei 2 anos desempregado. Meu casamento começou a quase chegar a divórcio, não tinha emprego, aí eu não via mais saída. Aí eu comecei a frequentar o templo, abri a Bíblia na minha vida pela primeira vez, ajoelhei, chorei, acreditei na palavra e a minha vida começou a mudar depois que comecei a frequentar o templo. Entrei numa multinacional, não sei como, a minha vida começou a prosperar, comecei a obedecer. Hoje eu tenho 2 carros, um carro importado. Detalhe, eu tinha perdido tudo. Quando eu comprei os 2 de uma vez, com o poder e a graça do Senhor. E hoje eu trabalho para mim, não trabalho mais na multinacional. Tenho mais de 10 investimentos que já está plantado, né? Essas sementinhas eu vou colher. E só tenho prosperado na minha vida. E só tenho a agradecer a Deus e esse lugar maravilhoso que eu creio aqui, que todos que estão aqui vai acontecer, porque a palavra de Deus é verdadeira e não falha. E a do inimigo é sujeira. Destrutiva, né? Nada acontece. Se ele dá, ele tira e você volta pior do que você estava. Antes não tivesse conhecido nem entrado nisso. Então você tem experiência dos 2 pactos. Com o diabo e com Deus. E ele pode falar. É ou não é verdade? Em menos de 3 meses, depois que eu entrei nesse templo, a minha vida transformou poderosamente. Você também não teve dificuldade de se entregar, porque você se entregava ao diabo e você entendeu, eu estava fazendo o certo por Deus errado. Isso. E agora você está fazendo o certo por Deus certo. Isso. E está dando certo. Está dando certo. Deus abençoa poderosamente minha vida. Continue nessa fé. Deus te abençoe. O número 9 está relacionado à plenitude na Bíblia. O Senhor Jesus proferiu 9 bem-aventuranças. São 9 os segmentos para o fruto do Espírito Santo e 9 os dons espirituais. Já pensou usar a fé que você tem em 9 preces poderosas para alcançar a graça que você tanto precisa? A poderosa novena no Teatro Rainbow. Faça essa novena para curas milagrosas, casos impossíveis e abrir caminhos. Neste domingo, às 10 da manhã, em 232 Seven Sisters Road, Finsbury Park, Londres, N4 3NX, ou em uma igreja universal mais perto de você. Sonhos e projetos abandonados. Dívidas, apreensão diante da instabilidade do mercado financeiro, desmotivação e sentimento de fracasso têm sido os companheiros em sua jornada?
Qual tem sido a situação da sua vida financeira até aqui? A Palestra da Independência Financeira é uma oportunidade para todas as pessoas que almejam escrever um novo capítulo para suas vidas. Um lugar onde você irá aprender a resgatar os sonhos e projetos abandonados e receberá a visão que o fará dar um salto em sua vida. Participe da Palestra da Independência Financeira toda segunda-feira às 7h30 da noite, em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, Londres. Ou em uma igreja universal mais perto de você. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós entramos em oração agora em favor desta pessoa que se encontra aflita, angustiada, oprimida, sem saber o que fazer diante dessa situação. Ela já confiou em tantas pessoas, meu Pai, mas até o momento ela não teve nenhuma satisfação nisso. Ela não teve o privilégio e o prazer de dizer que alguém pôde tirá-la da situação que ela vivia, mas ela está em busca da tua ajuda. Ela está em busca, meu Deus, do teu livramento. Então, estenda a tua mão poderosa, que não está encolhida para aquele que o invoca com sinceridade, não está encolhida para aquele que está sofrendo e é sincero de buscar o Senhor. Consagra esta água e ao beber da água, meu Deus, seja o teu povo liberto, livre do mal, em nome de Jesus. Beba da água com fé, seja livre agora. Saiba que quando você coloca nas mãos de Deus a sua vida, os seus projetos, você tem a certeza de que estão nas mãos certas. Talvez você tenha confiado em tantas pessoas, mas até o momento você não tenha visto resultados positivos. Confie na mão de Deus, colocando na mão de Deus, você terá a mais absoluta certeza de que você será mais do que vencedor. Lembrando que todos os domingos nós temos reuniões especiais, a poderosa novena para que você e a sua família, os seus amigos, sejam alcançados pelo poder de Deus. Domingo, às 10 horas da manhã, aqui em Finsbury Park. Nós ficamos por aqui, 020 7272 1010 para mais informações. Que Deus abençoe a todos e até lá.